Olá, alunos, tudo bem? Dando continuidade aí nas nossas atividades em casa, devido à quarentena do coronavírus, hoje nós vamos falar um pouquinho da matemática, né? Como eu disse a vocês, nesse período eu estou priorizando atividades de português e de matemática, né? Atividades de leitura, de interpretação, de raciocínio lógico, para que a gente possa treinar o nosso cérebro, exercitar o nosso cérebro, mas eu também irei preparar atividades de história, de ciências, mas isso leva tempo, é aos pouquinhos, né? A gente aos pouquinhos vai preparando, vai fazendo e vai enviando para vocês, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho de matemática, de um tema que a gente começou a trabalhar em sala de aula, mas ainda não pôde desenvolver completamente, mas vamos desenvolver, né, que é o tema da raiz quadrada. Por que eu vou falar com esse tema? Por que eu vou falar sobre esse tema com vocês agora, né, aqui no nosso encontro virtual? Porque vocês sabem, eu já comentei, que a prefeitura, né, a própria SME, a própria Secretaria Municipal de Educação, está preparando materiais complementares, atividades complementares, exercícios complementares, para que nós possamos enviar para vocês nesse período. E um dos exercícios que eles passaram envolve, além dos números inteiros, positivos, negativos, as frações, envolve também as raízes quadradas. Então a gente vai ver um pouquinho desse assunto para depois tentar fazer um dos exercícios da prefeitura. Combinado? Mas, afinal de contas, o que é esse negócio de raiz quadrada? Dá uma olhadinha aqui, olha só, presta atenção. Vamos olhar aqui o papelzinho que eu elaborei para vocês. Olha só, raiz quadrada. A raiz quadrada, o símbolo dela, a gente reconhece a raiz quadrada quando o númerozinho está dentro desse V, parece um Vzinho, né? Uma espécie de um Vzinho aí, um V metido a besta, um V estilizado, né? Nós temos aí a raiz quadrada de 4. Mas, afinal de contas, o que é a raiz quadrada? Olha o que o nosso esquema nos diz. A raiz quadrada é, na verdade, o resultado de uma operação matemática. A raiz quadrada é uma operação matemática, assim como a soma, a subtração, a divisão, a multiplicação. Na raiz quadrada, o resultado dessa operação, ele vai vir sempre da multiplicação de dois números iguais. Por isso que nós chamamos raiz quadrada. Quadrada vem de quadro, dobro, dobrado, né? É raiz quadrada, é a raiz ao dobro, a raiz elevado a 2. É o número multiplicado 2 vezes que dá um determinado resultado. Então, a raiz quadrada de um número é o número que, multiplicado por ele mesmo, dará aquele número. Vamos ver novamente aqui, vamos continuar, melhor dizendo, as nossas explicações? Vamos lá. Então, já mostrei para vocês aqui que o símbolozinho, né, da raiz quadrada é esse aqui. Vamos lá, só rever. Né? Raiz quadrada, o símbolozinho da raiz quadrada é esse Vzinho, né? E o númerozinho que fica dentro. Raiz quadrada de 4. Quem é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 vai ser 2. Por que a raiz quadrada de 4? Por que a raiz quadrada de 4 é 2? Por quê? Né? Porque 2, vamos olhar aqui, 2 vezes 2, 2 vezes 2 é igual a 4, não é? 2 vezes 2 é igual a 4. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Porque o que é a raiz quadrada? É um número que, multiplicado por ele mesmo, dá aquele resultado que fica dentro da raizinha. Vamos continuar? Olha só. Olha o que esse resuminho que eu fiz aqui para vocês diz. Olha só. Os números que possuem raiz quadrada exata
são chamados de quadrados perfeitos. Eles são os resultados da multiplicação de dois números iguais, é o que eu estava falando. Olha lá o esqueminha, atenção para o esqueminha. Raiz quadrada de 4 é igual a 2, porque 2 vezes 2 é igual a 4. Raiz quadrada de 16 vai ser quem? Vai ser o 4, por quê? 4 vezes 4 é igual a 16. Então, a raiz quadrada de um número será aquele que, multiplicado por ele mesmo, dará o númerozinho que fica dentro da raiz. Então, a raiz quadrada é uma operação matemática, como qualquer outra, e que envolve a multiplicação. Ok? Estão entendendo? Vamos lá. Vamos um outro exemplo aqui, ó. Um outro exemplo que a gente ainda não deu. Pega aqui, olha, vamos pegar a visão aí, ó. O 25, raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25 é 5. Por que que a raiz quadrada de 25 é 5? Porque 5 vezes 5 é 25. Então, vamos repetir, ó. Então, a raiz quadrada é um número que é o resultado da multiplicação de outros dois números iguais. Então, a raiz quadrada é um número que é o resultado da multiplicação de outros dois números iguais. Então, não é difícil, né? É só a gente lembrar. Raiz quadrada de 36. O 36 está dentro daquele Vzinho diferente, estilizado. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 36? Aí, se você não estiver lembrando, né, você pode pegar a sua tabuada. Lembra que eu dei a tabuada para todo mundo? Olha lá. Mas, de qualquer forma, até vou colocar essa tabuada no grupo para vocês, tá? Essa tabuada grandona aqui. Se você não, né, tiver com a cabeça boa, tiver esquecido a tabuada, você pode dar uma olhadinha e lembrar, né? Olha lá, ó, um número aqui que multiplicado por ele mesmo dá 36. Vamos olhar aqui na tabuada, olha só. Olha a tabuada de 6 aqui, deixa eu marcar para vocês. Tabuada de 6, aqui, ó. A tabuada de 6. 6 vezes 6 é 36. Então, qual é a raiz quadrada de 36? É 6. Por quê? 6 vezes 6 é 36. A raiz quadrada é sempre um número que, multiplicado por ele mesmo, dará aquele resultado que fica dentro do Vzinho. Tá bom? Bem, agora, como é que nós podemos calcular a raiz quadrada de um número? Porque alguns números são fáceis, né? A raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. A raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. A raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6 é 36. Então, alguns números a gente grava de cabeça, ou a gente olha rapidinho na tabuada e observa. Só que se o número for um número maior, um número, né, que a gente não saiba de cabeça, como é que eu vou calcular essa raiz quadrada? Olha só, deixa eu mostrar para vocês. Primeiro com um número que a gente já conhece, só para relembrar, né? Olha lá, raiz quadrada de 36, que vocês já estão carecas de saber. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo é igual a 36? Já estamos carecas de saber. Vamos olhar na tabuada. É o 6, não é isso? 6 vezes 6, 36. Então, a raiz quadrada de 36 é 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 é 36. Agora, vamos supor que eu tenha tido amnésia, bati a cabeça, perdi a memória, esse negócio de ficar em casa está me dando muito sono, estou esquecendo de tudo, não sei mais as tabuadas, não sei mais nada. Não sei que a raiz quadrada de 36 é 6. Como é que eu descubro essa raiz quadrada? A gente descobre através de um mecanismo, né, de uma operação matemática chamada decomposição. A gente vai decompor os números, a gente vai dividindo os números, primeiro por 2, por 3, por 4, pelos números possíveis,
até eu não poder mais dividir esse número de jeito nenhum. E aí, ao final, eu vou conseguir obter a raiz quadrada. Vamos ver como é que faz? Parece que é difícil, mas não é não. Olha só, vou fazer aqui no meu papelzinho para mostrar para vocês. Só um minutinho. Olha lá, aqui eu tenho o meu papelzinho. Eu vou fazer para vocês e já mostro. Olha só, eu vou decompor o número 36. Então, eu coloco o 36 dessa maneira, olha. Eu coloco o 36 na folha e faço um traço. Deixo o 36 do lado de um tração. O 36, ele é um número par, não é? Ele termina em 6. 6 é um número par. Né? Quem são os números pares? Os números fundamentais pares, que dão origem a todos os demais números pares. 0, 2, 4, 6, 8, não é isso? Então, o 36 é um número par. Se ele é um número par, eu vou começar a dividir por 2. Todos os números pares eu começo a dividir por 2. Eu dividir por 2 significa dividir ao meio, dividir exatamente. 36 dividido por 2 dá quanto, pessoal? Se eu fizer a continha, vai dar 18, né? Se eu tenho 36 balas e divido por 2 alunos, vai dar 18. Então, ó, o 36, eu já vou passar para vocês aqui. O 36, eu posso dividir por 2, vai dar 18. Continuando. O 18, ele ainda é par, não é? Porque o 8 é par. Então, eu continuo podendo dividir por 2. Então, vou continuar dividindo pelo 2. Olha lá, dá 2. 18 dividido por 2. Se eu tenho 18 balas e vou dividir por 2 alunos, cada um vai ganhar quanto? 9. É só olhar lá na tabuada também, não é? 9 vezes 2, 18. Então, 18 dividido por 9 é 2. Então, 18 dividido por 2 é 9. Então, vamos lá. Agora, o 9, ele não é mais par. Então, eu já não posso continuar dividindo pelo 2. Mas eu posso dividir pelo 3. O 9 não tem na tabuada de 3? Tem certeza, não tem? Mesmo que se você tiver com a memória ruim, você vai lembrar que o 9 pertence à tabuada de 3. Então, 9 dividido por 3 é quanto? Não é 3? Então, vamos lá. 9 dividido por 3 é 3, porque 3 vezes 3 são 9. Então, vamos lá. E agora, o 3 só posso dividir por quem? Por ele mesmo, né? O número 3 eu só posso dividir por 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. Quando aqui termina em 1, acabou. Acabou a fatoração, acabou a decomposição. Eu não posso mais dividir por ninguém. Então, isso aqui que nós fizemos é que eu chamo de decomposição dos números. Né? Então, eu peguei o 36 e fui decompondo, ou seja, fui dividindo por os números possíveis. Como o 36 era par, eu comecei a dividir por 2. Chegou uma hora que não tivemos mais números pares, então precisei dividir pelo 3, encerrou. Ok, fiz a fatoração, fiz a decomposição do número. Mas e aí? Como é que eu vou saber qual é a raiz quadrada? Então, olha só. Estão vendo aqui os numerozinhos que eu dividi? Dividi por 2, por 2, por 3 e por 3. Então, eu vou separar esses numerozinhos em duplas. Olha lá. Vou fazer aqui e já mostro para vocês. Separei esses numerozinhos em duplas. Então, o 2 e o 2 formou uma dupla, o 3 e o 3 uma dupla. Então, eu fiquei 2 e 3. Eles vão multiplicar. Esses que formaram aí o conjuntinho vão multiplicar. Então, olha. 2 vezes 3 é 6. Então, achei a raiz quadrada do 36, que é 6. Caramba, professora, mas eu sei já que 6 vezes 6 é 36. Eu preciso fazer isso tudo para saber a raiz quadrada? Não, não nesse caso, porque o 36 está lá na tabuada do 6. Mas se você tivesse um número maior,
Se você tivesse, por exemplo, 225, aí você teria que fazer essa fatoração aqui. Aí você começaria da mesma maneira. 225 é um número ímpar, então já não daria para dividir pelo 2. Você tentaria dividir pelo 3. Dividiria 225 por 3. E assim você ia dividindo até chegar ao final e obter o número que corresponde à raiz quadrada. Ok? Entenderam? Vamos ver um outro número aqui? Vamos lá, para a gente melhorar o entendimento. Vamos fazer juntos esse aqui. Olha só. É o 49. Olha lá, raiz quadrada de 49. Quem é a raiz quadrada de 49? Não sei, não estou lembrando. Pode consultar na tabuada. Se a gente consultar na tabuada, é fácil. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 49? Porque o que é a raiz quadrada? Novamente, é o número que multiplicado por ele mesmo dá o valor que está dentro da raiz. Não é isso? Então, vamos olhar na tabuada, vamos procurar. Aonde é que está aqui 49 na tabuada? Olha só. Vamos olhar aqui na tabuada de 7, olha só. Na tabuada de 7, olha lá. 7 vezes 7 é 49. Então, qual é a raiz quadrada de 49? 7. Por quê? 7 vezes 7 é 49. Então, qual é a resposta aqui, pessoal? Qual é a resposta aqui? Qual é a raiz quadrada de 49? 7. Ok, tudo bem. Mas, e se eu não lembrar, se eu não tiver a tabuada, se for um número maior, o que eu faço? Eu vou ter que fazer a decomposição, como eu fiz aqui. Vamos ver? Olha lá. Eu vou botar o 49 e vou fazer a decomposição, né? 49, 9 não é um número par, é um número ímpar. Então, não vou começar a dividir pelo 2, eu vou começar a dividir pelo 3. Vamos fazer a continha? 49 pelo 3? Vamos relembrar a nossa época da escola, né? Quando a gente era pequenininho lá da terceira série, da antiga terceira série, antiga quarta série. Olha lá, vamos fazer no cantinho aqui. 49 dividido por 3. 49 dividido por 3. Como é que eu faço essa continha? Eu tenho que abaixar o 4, não é isso? 4 dividido por 3 é 1, né? 3 vezes 1, 3. Para 4 falta 1. Abaixo 9. 19 por 3. 19 não dá para dividir por 3. Né? 19 não dá para dividir por 3. Não tem na tabuada de 3, 19. Né? Não tem. Na tabuada de 3 não tem 19. Né? Em alguma tabuada tem 19? Não. Então, aqui, na verdade, não dá para a gente dividir pelo 3. Não dá para decompor pelo 3 também. Né? Onde é que tem o 49 nas tabuadas? Vamos olhar as tabuadas. Onde é que tem o 49 nas tabuadas? Olha só. O 49, ele aparece só na tabuada de 7 mesmo, né? O 49 só aparece na tabuada de 7. Isso significa que o 49 é um número que não dá para dividir por todo mundo. O 49 só divide pelo 7 e pelo 1. Então, aqui tá fácil, essa fatoração aqui tá mais fácil do que andar para frente. Porque o 49 só aparece na tabuada de 7, não aparece mais na tabuada de ninguém. Então, aqui, 49 só dá para dividir pelo 7 mesmo, não dá para dividir pelo 3, pelo 5, só pelo 7. Então, 49 dividido pelo 7 é 7. 7 dividido por 7 é 1. Fatoração aqui, né? Aqui é a fatoração, ficaria assim. E como é que eu formo as duplinhas? Né? Vou formar as duplinhas, ó. 7, é o próprio 7. Então, a raiz quadrada de 49 é 7. Mas não se preocupem com isso. Depois, em aula, a gente vai reforçar esse conteúdo. Eu apenas quero que vocês comecem a ter uma noção sobre isso para que possamos fazer os exercícios, tá bom? Eu vou, junto com um videozinho,
postar no grupo os exercícios para vocês consultarem a tabuada e tentar informar aqui as raízes quadradas dos números, tá? Então, consultando a tabuada, vocês vão informar as raízes quadradas dos números. E tentando fazer essa fatoração, tentando fazer essa decomposição dos números, vocês vão também tentar informar as raízes quadradas desses outros números que são maiores, né? Portanto, então, daria mais trabalho para identificar. Fiquem tranquilos, porque nós vamos retomar isso, vamos corrigir isso em sala. Quem tentar fazer, me passa que eu vou ajudar aqui pelo WhatsApp e depois, quando retornarmos às aulas, vamos treinar mais esse tema, mais esse princípio matemático, essa operação matemática da raiz quadrada em sala de aula, tá bom? Então, esse é o videozinho explicativo e eu vou passar para vocês aí a imagem dos exercícios que vocês deverão fazer no caderno de matemática, tá? Tudo de bom, força para nós e que a gente vença aí essa batalha e em breve possamos estar juntos. Um beijo.